Bom dia, quero me dirigir a todos que estão vendo aqui esse vídeo, sejam todos bem-vindos. Estou aqui com o pastor Rubens, ele será um entrevistado neste dia, neste horário. Nós vamos estar batendo um papo sobre a origem da Igreja Batista Manancial. Seja muito bem-vindo, pastor Rubens. É com grande respeito e gratidão que peço que o Senhor esteja compartilhando suas preciosas lembranças desse período em que iniciou o trabalho batista ali da Manancial. A história da Igreja Batista Manancial, da convenção, é um tesouro, e suas experiências são a base de tudo o que somos hoje. Por favor, sinta-se à vontade para compartilhar não apenas os fatos, mas também as emoções, os desafios, as vitórias e as alegrias que marcaram o início da nossa amada igreja. Cada detalhe, cada perspectiva é de imenso valor para as futuras gerações. E eu quero iniciar com uma primeira pergunta nesse momento dessa entrevista. Já quero agradecer a sua disponibilidade em participar desse momento, nesta manhã. Quero registrar hoje, dia 4 de agosto de 2025. A primeira, a primeira pergunta é: o que motivou a vocês, e especificamente, pastor, ao senhor, que era o pastor presidente da igreja, da primeira igreja batista em Juazeiro, e a todo o grupo envolvido, a liderança, de uma forma geral, a iniciarem a Igreja Batista, melhor dizendo, que naquela época era a Congregação Batista Manancial. Havia uma percepção de uma necessidade específica ali na comunidade local ou entre os irmãos batistas? Seja bem-vindo, pastor Rubens. Olá, Francimari, muito bom estar aqui. Só lembrando que nós estamos 4 de setembro. Opa, é verdade, pastor. Muito obrigado pela correção. Imagina. Mas olha, uma alegria muito grande, muito bom estar aqui, um privilégio meu falar com você e poder dar algumas informações históricas, fundamentais, que não somente registram, mas também motivam pessoas a caminhar, plantando igrejas e expandindo o evangelho e o reino de Deus por todo o canto. Mas como já está aí, Rubens Coutinho, eu tenho o privilégio de servir a Deus, já tendo completado 48 anos de ministério, pela graça do Senhor, e a alegria de plantar igreja em vários estados do nosso país, ao longo desses 48 anos. Mas antes de chegar à resposta à sua pergunta clara e direta, eu tenho que fazer um pano de fundo. Eu tenho que dizer como eu cheguei em Juazeiro do Norte. E há uma base histórica nisso muito importante que vai justificar o início do trabalho da Manancial. Eu era pastor em São Paulo e até que recebi um telefonema da liderança da PIB de Juazeiro do Norte, me convidando para a pregar. Este convite foi feito praticamente pessoalmente, quando dois emissários da igreja chegaram lá em São Paulo, na segunda igreja batista em Itaquera, onde eu era pastor já há quase 7 anos, e foram me conhecer e me convidar. Naquela ocasião, eles me narraram rapidamente uma história da PIB de Juazeiro, dizendo que era uma igreja que tinha se começado, se desenvolvido, e agora ela precisava de um pastor para efetivamente pastoreá-la, porque ela vinha sendo pastoreada por um obreiro da Junta de Missões Nacionais, que foi quem ajudou a abrir e desenvolver todo o trabalho. Mas naquela época, eles foram atrás de mim, porque meu nome teria sim sido indicado a eles, e eles queriam um pastor com tríplice função. Eles queriam um pastor que fosse pastor da igreja local, para pastorear o rebanho e cuidar do rebanho. Segundo lugar, eles precisariam de alguém que tivesse noção de construção, porque a igreja tinha comprado um grande terreno e tinha um projeto de construção e precisaria de alguém que desse seguimento àquela construção. E pela graça de Deus, eu também fui formado em algumas áreas da construção civil e tinha uma boa noção do assunto.
A terceira coisa que eles queriam do pastor convidado, que ele tivesse uma visão missionária de expansão, porque havia a ideia de expandir a partir da PIB de Juazeiro para todo o Cariri. E depois de algumas horas de conversa, houve até lágrimas na minha mesa, na minha casa naquela época, porque sentiram eles que tinham a convicção de que Deus estava falando que eu era a pessoa que eles estavam buscando. Isso culminou com a minha vinda para Juazeiro do Norte em abril de 2007, assumindo o pastorado daquela igreja, onde fiquei 5 anos, pela graça de Deus, de 2007 a 2012. Ali a gente deu sequência à construção do templo, né, com a parte de acabamentos, várias coisas, e também pastoreando a igreja. Já começamos um grande trabalho de evangelização, e a igreja já logo começou a crescer significativamente, né? Só para dar um dado, quando assumimos a igreja em 2007, tinha 140 membros, quando entregamos em 2012, tinha 517, e o templo em si estava pronto, embora ainda havia o desejo de construir mais anexos, que não foi possível naquele tempo. Mas, voltando agora para a pergunta, por que nasceu a Igreja Batista Manancial? Falei que era parte do convite alguém que tivesse desejo de expansão. E logo que chegamos em Juazeiro, estudamos um pouco a cidade, mas estudamos também a região. E 2 anos depois, nós tínhamos um plano concreto desenvolvido para ser implementado pela igreja, realizado, desenvolvido pela igreja, que era um plano ousado, de abrir até 2025 66 igrejas, sendo 33 igrejas nos 33 bairros que havia em Juazeiro do Norte, naquela época, 2008, então, e 33 igrejas nos 33 municípios que compunham o Cariri. E assim nós fizemos um plano de trabalho. Então, até 2016, nós íamos abrir 25 igrejas, e até até 2016, 25 igrejas. E depois, até 2025, nós abriríamos mais 41 igrejas. Dessa maneira, chegaríamos a 66 igrejas. E quando nós começamos esse trabalho, já começamos a abrir em algumas cidades ao redor, algumas congregações, tanto que abrimos 6 congregações em cidades ao redor, mas abrimos 4 também em Juazeiro do Norte, porque havia o foco de alcançar todos os bairros. E nós começamos com 2 igrejas no centro, né? Bem ali na região central da cidade, e também começamos 2 em 2 bairros extremos, que era o bairro Betolândia, no extremo da cidade, e o outro bairro, que era o Parque Antônio Vieira, que era o outro extremo da cidade. E aí é onde vai ficar o nosso foco. O Parque Antônio Vieira era um bairro em expansão na época, estava começando a crescer muito, por isso decidimos começar o trabalho ali, para que a igreja crescesse juntamente com o bairro, né? Esse foi o objetivo que nos levou a abrir esta igreja. Uma observação, pastor Rubens, o ano que vocês começaram o trabalho lá no bairro Antônio Vieira foi em que ano? Rapaz, não me lembro de... Acho que foi 2008 mesmo, ou 2008. Foi quando nós abrimos as congregações, né? Legal. Maravilha. Salvo engano meu de memória, mas até onde me lembro foi exatamente esta época mesmo. Muito bom. Como se... Sim. A próxima pergunta, pastor, é importante esse contexto, né, da visão e tudo mais, né? Qual era a visão ou o grande sonho para esta igreja no momento da sua fundação? Como vocês a imaginavam impactando a vida das pessoas e a comunidade ali ao redor? Perfeito. Veja, como era um bairro em expansão, nós tínhamos que abrir uma igreja que vivesse e trabalhasse com o povo, e que se desenvolvesse com o povo. Por isso ela tinha que estar bem linkada com os moradores ali do bairro, que era esse o foco, né? E nós queríamos que a igreja servisse ao bairro.
Queríamos que uma igreja que atendesse às necessidades espirituais, emocionais do povo ali e ajudasse esse povo a se desenvolver em todas as áreas, inclusive nas áreas econômicas, materiais, porque a igreja traz o evangelho de Jesus, traz esse pool de desenvolvimento na vida de uma pessoa. E a Igreja Batista Manancial tinha esse foco. Ela ia nascer, se desenvolver, estando linkada com o povo e crescendo junto com o bairro, servindo aquela comunidade em todas as áreas da sua vida. Excelente, pastor. Qual foi o momento ou a conversa decisiva em que a ideia de fundar a igreja deixou de ser apenas um desejo e se tornou um plano concreto? Onde e quando isso aconteceu? Perfeito, que pergunta boa. Veja, pela graça de Deus, eu tinha tido a experiência de trabalhar com obreiros e plantar igreja em vários outros lugares do nosso querido país. E dentro da visão de expansão, querendo abrir igrejas, eu comecei a olhar quem é que eu tinha na igreja. Quem era a liderança, quem eram as pessoas. E exatamente no Parque Antônio Vieira, nós tínhamos ali uma família, que é também uma família de empresários, e a sede das empresas deles estavam ali. Então eu compartilhei na época com Humberto. Humberto, nós estamos pensando em abrir uma igreja no Parque Antônio Vieira. O que você acha da ideia? E ele falou, rapaz, que ideia boa, pastor. E eu falei, mas eu gostaria que você fosse o líder dessa congregação. Ele falou, não, pastor, eu não tenho tempo, o senhor sabe, eu sou um homem muito ocupado, tenho as minhas empresas. Foi quando eu disse para ele, pois é, meu irmão, você tem uma família firme com Deus, uma família espiritual, uma família integrada na igreja, gente ativa, e é uma família que sabe trabalhar com vários desafios. E onde você expõe a mão, desenvolve. Se vocês aceitarem o desafio de começar uma igreja, essa igreja vai se desenvolver e vai crescer. Mas eu te digo uma coisa, se você aceitar o desafio, eu me comprometo a sentar com você semanalmente para ajudá-lo como é que se desenvolve o trabalho. Porque seria a primeira experiência dele. Então ele aceitou. Eu segui a mesma pegada e aí fui falar com um outro empresário. Tive a mesma conversa, falando que queria abrir uma igreja lá no Parque Antônio Vieira e aquele outro empresário, que era na época o Nogueira, ele falou assim, passou, que ideia boa. Eu falei, então, mas eu gostaria que você fosse o líder daquela congregação. Ele veio com a mesma conversa, pastor, eu sou ocupado, eu tenho meus negócios. Tal. Eu falei, então, mas você tem habilidade para gerenciar pessoas, para fazer movimento, e você pode carrear tudo isso, toda a sua capacidade empresarial pode ser carreada para o reino de Deus e você aplicar isso lá e vai desenvolver a igreja. Então ele aceitou. Aí eu fui para a terceira pessoa, convidei o Silvano, na época, esposo da Lila, e também ele era um corretor de seguros de automóveis. Então ele tinha um emprego mais tranquilo, porque ele ficava em casa, aguardando que ocorresse algum acidente na estrada, a seguradora ligava para ele e ele tinha que pegar o carro e ir lá fazer o registro da ocorrência para então garantir ou não o seguro para o sinistro ocorrido. Ele também aceitou da mesma maneira. Aí foi que eu reuni os três. Falei com eles, olha, eu desafiei vocês três, quero que vocês três sejam os líderes dessa congregação. Porque vocês três estão ocupados. E quando um precisar se ausentar, os outros dois estarão. Dessa maneira, nunca faltará liderança para aquela igreja, o bairro estará sendo atendido e a igreja estará em franco desenvolvimento. E aí eles toparam a ideia, né? Toparam a ideia. E aí nós, então, começamos, e não sei se eu já posso te dizer como foi a primeira semana do trabalho. Legal. O senhor pode até falar dentro dessa próxima pergunta, que tem a conotação da seguinte forma: como se deu a escolha do nome Manancial? Foi o senhor, uma indicação do senhor, da própria liderança lá? O que esse nome representava para vocês em relação à missão e à identidade da igreja? E como esse nome se conecta com a identidade também da convenção? Então, assim, como que se deu isso? Perfeito. Na verdade, o nome foi fruto dos próprios líderes que estavam lá trabalhando. Eles chegaram a essa ideia porque queriam que a igreja fosse um manancial de vida para o bairro que estava em franco desenvolvimento.
Então, nasceu deles, eu não tive uma interferência direta nisso, não. Deixava muitos obreiros avaliando a característica do bairro, ou do local, ou da cidade, e a partir dali gerasse o nome. Mas veja como foi que nasceu, depois dessa conversa com os três. Então, nós perguntamos a Humberto: Humberto, por quanto você aluga um dos salões? Ele tinha embaixo do atacadista ali, do atacado de material, várias salas. Por quanto você nos aluga uma sala daquelas para começar o trabalho ali? Ele falou: não, pastor, não vou alugar, eu cedo gratuitamente. E eu falei: realmente eu esperava isso de você, né? Não quero abusar da sua disponibilidade, da sua disposição, mas se você nos ajuda com isso, já é um grande avanço. Definido o salão, nós pintamos, ajustamos, colocamos cadeiras, púlpito, gasofilácio, mesa de som, enfim, tudo que precisava para a inauguração da igreja. E aí eu desafiei o pessoal da Jocum Cariri, na época, o Ney Roriz era o líder. Falei com ele: Ney, eu quero fazer um impacto evangelístico no Parque Antônio Vieira durante uma semana, visando a inauguração de uma igreja. E ele aceitou o desafio, marcamos o prazo, e isso feito, nós definimos assim: de segunda a sábado a equipe iria trabalhar no bairro, e no sábado à noite seria a inauguração da Congregação Batista ali no bairro. E durante a semana inteira, aquela equipe da Jocum trabalhou manhã e tarde com evangelismo de casa em casa, de porta em porta. E todas as pessoas contactadas, aceitando a Cristo ou não, eram convidadas para a inauguração da igreja que se daria no sábado à noite. E todas as noites daquela semana, de segunda a sexta, no bairro, houve culto nas esquinas, houve peças teatrais, houve musicais, de modo que a gente foi fazendo um movimento, cada noite num lugar do bairro, atraindo as pessoas, comunicando que estava chegando uma igreja naquele lugar para ser bênção de Deus naquele local. No dia marcado, o povo se reuniu em frente ao salão já preparado. Nós não levantamos as portas, ficamos ali em frente, dezenas e dezenas de pessoas, ao ponto que tivemos que fechar o quarteirão para que não passassem carros, porque era uma multidão enorme. E aí eu desafiei as pessoas que haviam entregue a vida a Jesus, e eram várias delas. Elas vieram para frente, eu falei: olha, vocês aceitaram Jesus como seu Salvador. Então vocês precisam de uma igreja. Então, por causa de vocês, nós queremos inaugurar essa igreja aqui. Mas ela só terá sentido se vocês se comprometerem a frequentá-la, a ser aqueles que vão trazer seus parentes, amigos e vizinhos para cá. Vocês se comprometem em frequentar e ser assíduos nessa igreja? Sim, nos comprometemos. Aí eu apresentei os 3 casais, mostrando que eles iriam cuidar deles. Falei: agora, já que há uma liderança, já que há um povo que aceitou Jesus e gente que quer frequentar, vale a pena inaugurar. Vamos levantar as portas. Levantamos as portas, entramos, cantamos 2 ou 3 músicas de louvor a Deus, e aí eu dei uma brevíssima mensagem sobre o que significa ter uma igreja no lugar, e então declaramos inaugurada a igreja. E a partir dali, aqueles 3 irmãos seguiram na liderança e depois definiram o nome Manancial. E assim inaugurou-se e estabeleceu-se a igreja ali naquele local. Que legal, pastor Rubens. Como é precioso conhecer um pouco da história. O senhor acabou respondendo aí várias perguntas dentro dessa sua fala aqui, muito bom, porque isso mostra de fato, né, o desdobramento da obra de Deus ali no local, as pessoas, Deus usando a sua vida e, consequentemente, outras vidas sendo usadas e pessoas sendo alcançadas dentro do contexto ali do bairro, né? E uma pergunta que ficou diante dessa sua fala: houve alguma transição significativa, como a mudança para um novo local? Houve alguma mudança? Porque, baseado naquilo que eu conheço da história da igreja, elas iniciaram ali nesse local onde o senhor está se referindo, e posteriormente eles mudaram para um outro local próximo de uma escola. Eu não sei se ainda essa mudança estava debaixo da sua gestão na época, né? Então, como é que foi essa mudança? Se porventura ainda estava debaixo da sua gestão nesta ocasião, que eu penso que sim, né? Por favor. Sim, foi durante a minha gestão. O que ocorre é que Deus abençoou muito o início do trabalho. E
o serviço daqueles 3 irmãos com suas famílias, com suas esposas, né, filhos, fez com que o trabalho se desenvolvesse rapidamente. E também a igreja ia para lá e ajudava em várias coisas. Então, amado, o que aconteceu? Logo o salão ficou pequeno. Aí precisou de um outro lugar que coubesse mais gente. Daí eles mesmos procuraram um lugar, alugaram e a igreja partiu para aquele lugar. Já foi uma iniciativa da própria congregação, ela se desenvolvendo, porque eu sempre dei essa liberdade. Eu sempre mostrei para os líderes de congregação que eles dirigiam e que a congregação se desenvolve, uma igreja se desenvolve quando o povo assume a responsabilidade, quando eles encaram que eles têm que fazer, e não ficar na dependência de alguém que manda, de alguém que dirige, de alguém que determine para eles, mas que eles podem, dependendo de Deus, buscando a direção do Senhor e dando passos, e a igreja vai crescendo, vai se desenvolvendo, e essa liberdade eu sempre dei a eles, e eles foram trabalhar, e aí mudaram de lugar, e foram para aquele momento ali. Uma outra coisa interessante que aconteceu, ao final de um ano, daquele início de trabalho, o primeiro com quem eu tinha falado, Humberto, falou: pastor, eu gostei demais da ideia, pastor. Que coisa boa abrir um trabalho. Pastor, eu estou querendo abrir uma outra igreja. O senhor me dá liberdade? Eu falei: claro que sim. Se você gostou, sentiu-se preparado, vamos embora abrir. E eu falei: e aonde você quer abrir? Ele falou: na Rua São Paulo. Eu falei: por que na Rua São Paulo? E ele disse: porque eu tenho um terreno lá. Se o senhor me autorizar a abrir uma igreja lá, quando tiver um grupo formado, eu construo o templo com os meus recursos. Eu falei: meu irmão, já está autorizado. E dali surgiu, então. Aí ele começou um outro trabalho que resultou na Igreja Batista que nós temos lá na Rua São Paulo, com o templo pronto, tudo. E aquilo ali foi sob a nossa direção e orientação, mas um trabalho incansável do próprio Humberto, iniciativa dele e as equipes que se juntaram a ele ali. Né? Logo em seguida isso, tivemos uma situação muito delicada. O Silvano, nas suas viagens para atender os sinistros, sofreu um acidente e faleceu. Isso foi um impacto na vida da congregação, na vida de toda a igreja em Juazeiro do Norte, na vida da Lila, que ficou viúva na época, e Beth e eu trouxemos a Lila para casa, acompanhamos com ela todo aquele período, dando todo o apoio emocional, intelectual, espiritual, o amparo que ela precisava naquela época, e aí com isso tudo, nós encaminhamos um outro obreiro para a congregação Batista Manancial, que foi o Paulinho. Paulinho foi para lá e começou a dirigir aquele trabalho. Nós fizemos essa transição e ele assumiu. Ele já era seminarista na época, era alguém que eu já estava trabalhando para ordenar pastor, e não tivesse havido as mudanças que houveram. Em 2012 ele seria ordenado pastor, que eu já estava trabalhando com isso. Ele mais outros 3 obreiros. Eram 4 que nós já preparávamos para a ordenação pastoral naquela época. E aí o Paulinho assumiu. E aí o trabalho se desenvolveu mais ainda, por causa da graça de Deus na vida dele, a habilidade que ele, então, aplicou ali naquela congregação. Ah, legal, pastor Rubens. Que bom. Logo no início, no nascedouro da igreja, a igreja se multiplicando, alcançando outras pessoas em outras localidades aqui dentro de Juazeiro do Norte. Isso é muito precioso. Qual a lembrança mais vívida e mais querida que o Senhor guarda dos primeiros tempos da Igreja Batista Manancial, da convenção? Aquilo que chama a sua atenção. Olha, logo naquele primeiro culto inaugural, houve uma coisa muito marcante. Por quê? Desde o início, sempre que eu abro congregação, e isso aconteceu nas várias que, pela graça de Deus, abrimos por vários lugares do Brasil, a gente deu a consciência de que a congregação nasce com o compromisso dos membros dela, os membros dela desenvolverem o trabalho. Com essa visão, naquele primeiro culto inaugural, logo após aquela semana de impactos evangelísticos feito pela equipe da Jocum, e estávamos no primeiro culto, ali nós levantamos a primeira oferta.
Isso causou um impacto nos próprios 3 líderes. Um deles, especialmente, veio falar comigo: pastor, o que é isso? No primeiro dia o senhor já faz isso, levantando oferta. Pode dar impressão ao povo que a gente quer dinheiro. E eu pude ensinar a ele naquele dia: meu amado irmão, não é nada disso. Veja, o fato de existirem pessoas, movimentos por aí, que dão a impressão que o que importa para eles é dinheiro, não tira de nós o privilégio e a responsabilidade de ensinar corretamente ao povo. Dízimos e ofertas são um meio pelo qual Deus instituiu para o desenvolvimento, para o suprimento e para a manutenção da sua obra no mundo. E quando uma pessoa vem a Jesus, ela deve aprender isso desde o início. Caso contrário, ela vai ser contaminada por uma ideia de descompromisso com a obra de Deus. Então, se nós ensinamos desde o início, já no nascedouro, ela nasce comprometendo-se com o reino de Deus, com a obra, com o sustento e com a manutenção. E aí, eu expliquei isso para ele, mostrando que a gente não tinha o foco no dinheiro, mas no princípio bíblico de manutenção da casa do Senhor pelos próprios membros da igreja local, que poderiam sim receber ajudas de fora, mas não poderiam depender dessas ajudas. Eles tinham que, compromisso com Deus, fazer o esforço, se empenharem. Ele entendeu, e foi isso, meu amado, um marco tremendo na vida da Manancial, que durante o tempo que eu estava, e mesmo quando eu não estava mais, eu pude acompanhar o crescimento, o desenvolvimento dela. Ela foi sempre uma igreja que cresceu sem depender dos outros. E eu fico, assim, impressionado, porque eles alugaram outro espaço, eles começaram a pagar e foram fazendo, e foram se desenvolvendo, e depois outras coisas foram acontecendo, né? Por exemplo, você já me adiantar aqui. Tempo passando, depois veio uma outra pessoa, lá de São Paulo, Francimário. Ele veio para integrar a nossa equipe e trabalhar. Foi quando fizemos a transição de Paulinho para pastor Francimário. E uma coisa que me marcou, me chamou a atenção. Pouco tempo depois que Francimário assumiu, eu fui visitar a congregação, porque eu fazia isso, eu visitava as 14 congregações que tínhamos sistematicamente. Quando eu fui visitar, ela estava melhor conservada, pintada, já tinham construído mais banheiro, porque tinha só um banheiro quando alugaram aquele espaço, e já tinha colocado ar-condicionado, tudo iniciativa da congregação. Fruto do quê? Do empenho dela, do seu líder que estava trabalhando e motivando, mas a consciência de que o trabalho se desenvolve com o compromisso dos membros locais. É isso aí. Eu tenho o privilégio de chegar, assumir o trabalho ali da Congregação Batista Manancial na época, dia 5 de fevereiro de 2012. Estava o Senhor e o pastor Silas também orando ali, né, pela minha vida, estava tomando posse ali daquela congregação. Foi um momento muito especial. Muito obrigado por lembrar, né? E, bem, é muito joia ver o quanto Deus fez e está fazendo ainda. Amém. Pastor, se o senhor pudesse dar um conselho ou uma mensagem para as novas gerações de membros e líderes hoje da Igreja Batista Manancial, qual seria o seu conselho hoje para a Igreja Batista Manancial? Meus amados e queridos irmãos, vejam, igreja é bênção de Deus para o mundo. Onde uma igreja chega, onde uma igreja nasce, onde uma igreja se estabelece, ela traz ali a manifestação dos valores do reino dos céus. Ela traz ali a presença real do reino de Deus naquele lugar. Então, toda e qualquer igreja, independentemente do seu tamanho, independentemente do seu enfoque ministerial, da sua vocação ministerial, toda igreja deve se dedicar de maneira sistemática a plantar novas igrejas. Então, eu diria, Igreja Batista Manancial, não perca de vista que vocês se tornaram bênção para o Parque Antônio Vieira,
já começaram outra igreja em outro lugar e precisariam ter isso como um foco sempre constante nas suas vidas, nos seus ministérios. Vamos plantar outra igreja em outro lugar. Vamos expandir o reino. Vamos espalhar a presença do reino de Deus em vários lugares através de igrejas. Para isso, duas coisas são necessárias. Primeiro, levantar de dentro da igreja mesmo um obreiro, um casal de obreiro, uma obreira, alguém que vai dirigir a nova igreja nascente. E o segundo, o compromisso e completo, total da igreja com a plantação da nova igreja. De modo que em 2, 3 ou 4 anos ela já possa estar caminhando sozinha e a igreja Manancial possa começar a abrir outra em outro lugar. Então, o meu conselho é esse: sejam firmes na palavra de Deus, sejam firmes com o Senhor, mas sejam firmes na visão de expansão do reino de Deus, plantando igrejas e trazendo as manifestações dos valores do reino dos céus em todos os lugares. Muito obrigado, pastor. Está anotado aí, né? Essa sua palavra muito importante. Estamos chegando ao final e eu tenho uma última pergunta, fechando aqui essa série de perguntas, essa entrevista que é histórica, é importante para todos que participam da Igreja Batista Manancial, alguns que têm chegado agora nos últimos meses, saber do seu nascedouro, como que foi esse processo. Então, tudo isso é muito importante. Então, a última pergunta, pastor Rubens, é: alguma história engraçada, comovente, desafiadora ou até mesmo inspiradora dos primeiros anos que o Senhor, né, gostaria de compartilhar e que talvez ainda não seja amplamente conhecida, né? Então, o senhor, por favor, fique à vontade aí para compartilhar esse momento aí todo especial. Perfeito. Quando a gente resolve abrir uma igreja num lugar, a gente se coloca num movimento que é o próprio Senhor Jesus Cristo agindo. E quando Jesus falou em Mateus 16, 18, eu instituirei a minha igreja. Então, toda vez que a gente decide plantar uma igreja, é como se o próprio Senhor Jesus estivesse movimentando a gente para aquela ação. E em todo momento, aquela semana de impacto evangelístico, aquele momento inicial, foi algo tão marcante que naquela noite de inauguração, várias pessoas já estavam muito felizes, porque estava nascendo uma igreja e nascendo perto da casa deles. E eu me lembro de algumas fisionomias, eu me lembro de algumas falas que foram emocionantes para todos nós, e foram assim como se Deus estivesse dizendo: tá vendo? A ideia de plantar uma igreja não foi só sua, ou do grupo, ou da igreja mãe, é a ideia de Jesus. Então, isso é impactante. Olhar para a cara daquele povo e ver neles a satisfação de que estava nascendo, pertinho da casa deles, uma igreja onde eles poderiam frequentar e onde eles teriam líderes, na época 3 casais, que iam ensiná-los a caminhar com Deus. Aquilo foi muito marcante na minha vida, aquilo foi assim uma coisa tão forte que fez com que a gente nunca mais parasse de plantar igrejas, porque é motivador demais ver a alegria do povo em ver uma igreja nascendo perto da sua casa. Que bênção, pastor Rubens. Eu quero expressar em nome de toda a Igreja Batista Manancial, da convenção, né, eu expresso ao Senhor a mais profunda gratidão pelo tempo dedicado e pelas memórias preciosas que o Senhor tão generosamente nesta manhã, 4 de setembro de 2025, corrigindo aí a minha fala anteriormente, pastor Rubens, né? Esse testemunho é um presente inestimável para a nossa história e nos ajudará a entender melhor nossas raízes e a valorizar o legado de fé e trabalho que o Senhor ali, juntamente com essa equipe, estabeleceu. Que Deus continue abençoando a sua vida de forma abundante. Muito obrigado, pastor Rubens, e irmã Beth também, que estava junto nessa empreitada, né, nesse desafio.
minha gratidão. Tenho a alegria de deixar aqui também um registro, de tê-lo como meu amigo pessoal também. Muito obrigado pela sua amizade, pela amizade também da irmã Beth. Vocês moram no meu coração, vocês são muito especiais, e a minha oração é que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, né, o seu ministério, toda a sua família, que o Senhor Deus continue cuidando de forma toda especial. Amém, querido. Eu também me sinto muito privilegiado, e quando eu vejo agora o andamento da Manancial, que já plantou uma outra igreja, que é a Pão da Vida, e já está conduzindo a consolidação da Nova Vida ou Vida Nova? Igreja Batista Pão da Vida, né? E tem uma outra que está chegando aí, que é a Congregação Batista Água Viva. Água Viva, não era nem Vida Nova, nem Nova Vida, Água Viva. E eu fico vendo isso, é essa mãe que nasceu, se fortaleceu como Igreja Batista Manancial e não é estéril, está gerando filhas, e muitas filhas ela vai produzir para a glória de Deus. Eu me alegro pelo privilégio de conviver contigo, você é um modelo, um exemplo para a minha vida, uma inspiração, e eu me alegro demais com aquilo que Deus está fazendo e continua fazendo através de vocês. Muito obrigado, privilegiado hoje sou eu. Um grande abraço a você, Francimário, a sua esposa, as suas filhas e a toda a Igreja Batista Manancial.